1º de janeiro de 1959, a data marcada com o movimento 26 de julho, liderada pelo revolucionário Fidel Castro. Ficaria conhecida pelo resto do mundo como a Revolução Cubana. Após a queda do ditador Fulgêncio Batista, o país passou por inúmeras mudanças sob a liderança de Fidel Castro, nos âmbitos educacionais, da saúde, econômicos e culturais, tornando-o o primeiro país latino-americano a se consolidar como socialista. E que essa revolução socialista la defendemos com esses fusiles! Essa revolução rompeu com as influências imperialistas tanto da Europa como dos Estados Unidos, quebrando também as barreiras coloniais. Em meio a esse ambiente de transformação político-social, o cinema também estava passando por transformações significativas. Sob influência do cinema de guerrilha do neorrealismo italiano e na ousadia da nouvelle vague francesa, desde a metade dos anos 50, o cinema latino-americano vinha se estruturando em um novo formato e inaugurando mais um movimento, o Nuevo Cine Latino-Americano. Conhecido como Nuevo Cine Latino-Americano, termo popularizado no primeiro Festival de Cinema Latino-Americano de Viña del Mar em 1967, o movimento tinha como objetivo, primeiramente, de não ser uma produção comercial, mas sim independente e que, novamente, buscasse revelar a realidade de seus países, não só para o exterior, como para a sua própria população. As produções possuíam temáticas cotidianas e até mesmo caráter documental e didático, a fim de romper com a alienação e as amarras coloniais. Era, com isso, o pensamento de se utilizar da arte como forma de popularização de ideias e como exposição da realidade bruta desses países. Uma quebra com o modo hollywoodiano de se fazer cinema. Mas vamos voltar para Cuba. O filme que será trabalhado é o Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea, que se passa na cidade de Havana, no ano de 1961. O filme começa em um saguão de aeroporto com despedidas de diferentes famílias, que estão deixando Cuba e seguindo para Miami. Logo, somos introduzidos ao personagem principal da obra, Sérgio, que se despede de seus pais. Sua esposa também estava partindo, mas não se despede do marido. Sérgio havia decidido permanecer na ilha e, a partir dessa decisão, nós somos apresentados ao seu apartamento e hábitos que demonstram um alto padrão de vida. Ele tenta compreender o rumo da Revolução Cubana no país em um momento de constante mudança. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. De acordo com o próprio Alea, o objetivo do filme é questionar a sobrevivência dos valores próprios da burguesia em meio ao qual o personagem sofre. O longa se passa justamente no ano em que o governo cubano institucionalizou o caráter socialista da Revolução. O roteiro aborda essa permanência, descoberta e transformações de um intelectual pequeno burguês em meio a um ambiente revolucionário e funciona quase como um fluxo de consciência, especialmente porque Sérgio afirma que sempre quis escrever um livro e, já que permaneceu na ilha, queria ver se tinha algo a dizer. Si tuviera tiempo, me sentaba y escribía un libro de cuentos o llevaba un diario. Ahora voy a saber si en realidad tengo algo que decir. O resultado disso é que o espectador acompanha quase um diário pessoal da visão de mundo do protagonista, com uma narrativa que se afunda no interior dele, mostrando uma depreciação de seu país e de toda a estrutura da sociedade. Em suas ponderações, ele chega a mencionar que o povo cubano era marcado pelo subdesenvolvimento, desgastando todas as estruturas da nação e criando indivíduos incapazes de atingir o mesmo patamar dos estadunidenses. Em meio às incertezas de sua vida, Sérgio busca refúgio em relações humanas, se envolvendo com Helena, uma mulher cubana. Entretanto, seu desprezo por Cuba transborda até mesmo nesta relação. Siempre trato de vivir como un europeo. Y Elena me obliga a sentir el subdesarrollo a cada paso.
De certa forma, é possível associar toda a construção do protagonista e da narrativa à colonialidade do poder, conceito desenvolvido originalmente por Aníbal Quijano em 1989, que exprime que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não acabaram com a destruição do colonialismo. Entretanto, o conceito de colonialidade do poder consegue extrapolar essa esfera física relacionada à economia, que no filme se manifesta com personagens deixando Cuba em busca do sonho americano. O subdesenvolvimento está empregado na maneira como a pequena burguesia e os intelectuais, como Sérgio, enxergam o próprio país, um sinônimo de atraso no sentido de até as pessoas que ali vivem serem um atraso também. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Es pura alteración, como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. Memórias do Subdesenvolvimento, por meio da depreciação de Cuba por parte de Sérgio, traz uma crítica bem-humorada à forma que a pequena burguesia e os intelectuais cubanos enxergavam o contexto da Revolução. Ainda nesse mesmo contexto, foram realizados filmes como abordagem de enaltecimento da nação. A diretora belga Agnès Varda, uma das mais importantes cineastas da Nouvelle Vague, visitou Cuba de dezembro de 1962 a janeiro de 1963 e construiu uma coletânea de mais de 4.000 fotos de sua cultura e sociedade, culminando no documentário Saudações Cubanos. What I got at the time was a country so proud to have been declaring Cuba Libre, which means freedom, and their own program. And at the time, they were very enthusiastic, and I met a population, and I was alone. I could go everywhere. I traveled, I spoke Spanish, so I could ask questions to people. And I had a good feeling, very good feeling, and I think it appears in the photos. O filme é uma carta de amor ao país, demonstrando nas fotografias um povo alegre e culturalmente diverso, ou seja, Cuba por ela mesma. Por mais desinibida que seja a montagem e a narrativa, é um documentário que não nega seu caráter político e revolucionário. Revolução essa que contribui para o pensamento voltado para o fim das amarras com o colonialismo, construindo seu pensamento decolonial. Por outro lado, mas seguindo com a mesma proposta, Sou Cuba, uma coprodução entre Cuba e a União Soviética gravada em 1964 e dirigida por Mikhail Kalatozov, retrata o país em sua transição revolucionária por meio da história de 4 personagens. Maria, uma mulher que trabalhava como acompanhante numa boate em Havana e que, apesar de ter vários clientes ricos, vivia na região mais pobre da cidade. Pedro, um velho camponês que tinha uma pequena terra onde cultivava cana-de-açúcar com seus filhos e se vê perdido depois de venderem sua terra para uma empresa estrangeira. Henrique, um estudante que, junto a seus amigos, buscava defender as ideias de Fidel Castro e acaba sendo morto pela polícia em represália. Por fim, Mariano, um camponês que entra para as forças revolucionárias depois de sua família ter sido atacada pelo exército do governo. Diferente da abordagem nostálgica e saudosa trabalhada por Agnès, Mikhail segue por um caminho mais duro e cru, mostrando que o desatar do nó colonial é feito também com sangue e suor. Ambos os filmes constroem esse panorama buscando a mesma finalidade, a de levar para o espectador uma verdade que merece atenção, o isentando da mera função de assistir e o entregando a responsabilidade de também fazer algo a respeito. Et depuis la crise des Caraïbes, Cuba est une mine flottante. Tout de même, la curiosité pour Cuba est vive. On commence à savoir que les Cubains ont fait leur révolution avec lyrisme, que leur marche en avant est aussi une danse, la conga, qu'ils disent avec sincérité la patrie ou la mort, que certains en sont morts, mais que cette patrie existe. Assim, podemos observar que Memórias do Subdesenvolvimento, Saudações Cubanos e Sou Cuba, apesar de possuírem formatos e narrativas distintas,
servem como formas de revitalizar o discurso colonial. Os três buscam quebrar paradigmas das ordens geopolíticas vigentes. Afinal, suas formas de narrar contribuem para a decolonialidade do pensamento.